O título da nossa mensagem é Vontade de Deus. É soberana e tem propósito. João capítulo 15, versículo 18 ao 21. João 15, 18 ao 21. Se o mundo os odeia, lembre-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo e por isso o mundo os odeia. Vocês se lembram do que eu lhes disse? O escravo não é maior que o seu senhor. Uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão. E se obedeceram à minha palavra, também obedecerão à sua. Farão tudo isso a vocês por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou. Queridos, o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 8, versículo 22, ele nos traz a lembrança o seguinte, ele nos diz o seguinte, ele diz algo que nós devíamos saber. Ele diz, pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. Então, queridos, independente do credo das pessoas, este versículo em Romanos, ele aqui nos afirma que vivemos num mundo que geme, que suspira, num mundo que soluça e sofre profundamente devido à sua degeneração, à sua depravação. E, queridos, toda a criação, ela padece em dores de parto, pois o mundo todo ele está assolado em desgraça, o mundo todo está assolado em tragédia, e todos os seres vivos levam sobre si a marca da morte. E há neste versículo uma força em suas palavras, quando ele diz, até agora toda a criação geme. E olha, é verdade, sim, é verdade que esses gemidos e dores são semelhantes a dores de parto, como a palavra nos fala. Portanto, ao final das dores, não vai culminar em agonia e na agonia da morte. Ao contrário. Entretanto, somente para os que creem. Somente para os que creem. Já os incrédulos, aqueles que não creram e que não crerão, ao fim das dores, quando surgir então a nossa certa esperança, a esperança dos crentes, dos que creram, chegará para estes, os que não creram, o justo juízo de Deus. E, portanto, isso significa que chegará para estes a condenação à morte e morte eterna. Mas, como diz o texto, ele fala até agora. E esse até agora, ele tem um significado que a nova ordem ainda não aconteceu. Mas também nos leva a entender que a esperança, ela não findou. Ela existe e continuará existindo nos corações daqueles que creram. Pois as dores ainda não cessaram. E além de continuarem a existir, elas vão se intensificando dia após dia até que o menino nasça. Ou seja, até que a esperança certa chegue, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, observemos que a ênfase dos gemidos, dores e sofrimentos recai sobre toda a criação, e o que inclui os devotos e verdadeiros cristãos, como diz já no versículo 23, o próximo versículo de Romanos 8, quando vai falar, e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação
da glória futura, pois aguardamos ansiosos, desejosos, pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meus irmãos, temos aqui uma afirmação que, independentemente das nossas condutas éticas e morais, bem como nossa profissão de fé, estamos todos, sem exceção, sujeitos a vivermos neste mundo em meio a quê? A muitas dores e gemidos. Então, neste mundo caído, existem muitas calamidades, existem diversos sofrimentos e doenças. Portanto, quanto a este mal que está instalado na vida da humanidade, ele sempre estará inquietando a nós, seres humanos, pois haveremos de ali e acolá ficarmos perplexos, surpresos, admirados, profundamente agitados e, ao mesmo tempo, desassossegados diante de tanto e tanto mal. Os questionamentos em nossas mentes não se calarão, eles não cessam. E assim esses questionamentos nos perguntam como pode, muitas vezes, pessoas corretas, pessoas dignas, pessoas de princípios, pessoas que buscam, que lutam em praticar o bem, passarem por situações de grande tribulação e de sofrimento. Como pode? E em meio a estes, também existem aqueles que professam fé em Deus. E estes que professam fé em Deus, eu estou falando aqueles que professam a fé e ainda os servem de forma diligente, servem de forma prazerosa e obediente. Entretanto, estes também sofrem em suas vidas situações de profunda aflição. Eles sofrem nas suas vidas adversidades, eles sofrem em suas vidas grande desassossego. E assim, queridos, diante disso, nasce a inquietante questão que não cala na boca de muitos. Por que um cristão padece sofrimentos? Por que é que um cristão, ele vive momentos em sua vida e momentos de intensa opressão proveniente dessas adversidades? Em razão de que é esse sofrimento? Qual a causa disso? Bem, meus irmãos, se prestarmos atenção e crermos no que há pouco lemos, logo no início da mensagem, João, se nós crermos na palavra de Deus, ela vai nos asseverar, neste texto em João, ela vai nos afirmar categoricamente que o mundo odeia a todos quanto professam de forma verdadeira e convicta a fé em Jesus Cristo. Agora nós temos que entender, antes de qualquer coisa, que a Bíblia nesta passagem, quando ela fala em mundo, ela fala sobre o mundo sistema. Esse sistema mundano, caído, corrupto, depravado, promíscuo. E nesse sistema mundano, envolve nele os seus valores, envolve dentro dele as suas atividades, o seu modo operante, suas aspirações, os seus desejos, e todas essas coisas envolvidas nos valores do mundo, todas essas coisas elas se contrapõem com muita força, com muita volúpia, contra a vontade de Deus. Evidentemente, se contrapõe, é contra mesmo, né? Então, ela vai de encontro à vontade de Deus. Ela vai de encontro aos valores de Deus. Ela vai de encontro aos preceitos de Deus, preceito estes que é a vontade de Deus na vida do ser humano. E então,
Se o sistema mundano é opositor e ferrenho opositor à vontade de Deus sobre a humanidade, isso implica que o mundo odeia a Deus, pois ele o rejeitou desde sempre e ainda o rejeita. Portanto, é como advertiu Jesus: farão tudo isso a vocês por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou. Queridos, assim o mundo odeia o cristão, visto que antes de nós o mundo odiou a Jesus. Somos cristãos, e se somos porque seguimos Cristo. Eu não sou cristão sem seguir a Cristo. E o seguimos, pois a Ele nós nos submetemos, e nos submetemos por meio da sua palavra. E assim, a sua palavra, esta palavra, a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e de conduta, de postura, de forma de viver, de estilo de vida. E se é ela a regra de fé em nossas vidas, se é ela a nossa forma, aonde podemos entender qual será e qual deve ser o nosso estilo de vida, é porque essa palavra ela nos ensina, é porque essa palavra ela nos aconselha, é porque essa palavra nos admoesta, ela nos exorta a vivermos de forma oposta aos preceitos do mundo e não como o mundo. E sendo assim, se buscarmos como cristãos viver a vontade de Deus, iremos a todo momento viver em oposição ao mundo, ou seja, se buscarmos viver segundo a vida, segundo a vontade de Deus, se buscarmos viver seguindo a Cristo, prepare-se, tem uma cruz a ser carregada. Agora, o mundo, por outro lado, ele tenta a todo momento nos dominar, ele tenta a todo momento nos escravizar, e aí ele faz pelo assédio as coisas desse mundo, mas também por meio das adversidades, das pelejas, das lutas, e consequentemente a isso, ele quer nos oprimir como forma dele retaliar, como forma dele reagir, e de alguma forma ele se vingar pela nossa decisão e firmeza em seguirmos e servirmos a Cristo em completa obediência. Ah, ele não gosta disso. E aí ele vai de encontro. E ele quer nos tirar a atenção, seja pelo assédio, ele quer trabalhar onde? Nas nossas cobiças da carne, na nossa carnalidade, na cobiça dos olhos, na cobiça da carne, nos nossos pensamentos. E quando não é por aí, ele retalia com opressão, com sofrimento, com adversidade, a fim de nos intimidar, a fim de nos rendermos ao mundo. É como mais ou menos aquela história de cristãos em ambientes muçulmanos radicais, onde eles colocam a arma ou então a corda para enfocar, ou então preparam a gasolina e o fogo para nos queimar vivo, a fim de dizer o seguinte: se você não negar a Cristo, você morre, ou seja, vou lhe fazer sofrer. E se você diz assim, eu não nego, ele diz, então prepare-se para sofrer. Prepare-se para sofrer. Portanto, queridos, uma vez que como cristãos seguimos a sã doutrina, passamos a ser alvos da retaliação do mundo, da vingança do mundo. E isso vai nos causar muitas vezes dor e sofrimento. E Jesus já nos tem dito, o escravo, ele não é maior
que o seu Senhor. Jesus, o Senhor de nossas vidas, ele foi odiado. Jesus, o Senhor de nossas vidas, ele foi vilipendiado, ele foi perseguido, e perseguido até a sua morte. Portanto, meus irmãos, como servos e escravos de Cristo, a quem agora pertencemos e seguimos, repito, pertencemos e seguimos, haveremos de sofrer tais ultrajes e afrontas, portanto, iremos amargar sofrimentos. E olha, e em assim sendo, devemos nos sentir felizes e abençoados. Olha o que o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, lá no capítulo 4, o versículo 14 ao 16. Ele diz: se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão, intrometer-se em assuntos alheios, mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Venhamos nos sentir abençoados. Agora, temos vergonha, sim, se formos ultrajados e insultados pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelos nossos tropeços. Aí sim, tenhamos vergonha. Não porque estamos sendo envergonhados, mas porque estamos envergonhando o Senhor de nossas vidas. O princípio é esse. A vergonha que temos que ter dos nossos pecados não é por conta da nossa vergonha, mas a vergonha que fazemos ao Deus que nos salvou, a quem dizemos que servimos, e que Ele é santo, e que Ele é justo. Então, queridos, dessa forma, se sofrermos, botemos em mente que se sofrermos por fazer a vontade de Cristo, nos sentimos então felizes e orgulhosos. O padecer sofrimento por fazer a vontade de Deus, aqui está um grande motivo de alegria e orgulho. E sabe por quê? Porque isso glorifica o nome santo do nosso Senhor e Salvador. Agora, por outro lado, nós precisamos entender e bem separar, entender e separar, que há sofrimentos que enfrentamos, não por estarmos fazendo a vontade de Deus, mas enfrentamos sofrimento, porque estamos fazendo exatamente o que não é vontade de Deus. Ou seja, devido às nossas inconsequências, às nossas teimosias, o nosso orgulho, a nossa presunção, o nosso achismo, a nossa autossuficiência. Então começamos a errar, e quando erramos, sofremos. As consequências chegam, a conta chega. E se somos de Deus, Ele manda a conta. Não como nós merecemos, como foi lido aqui em Salmo 103. Ele não nos dá conforme as nossas más atitudes. Mas Ele manda a conta, Ele não deixa barato. Não passa em branco. Portanto, estes sofrimentos são frutos de quê? Da minha e da sua inconsequência. Note que em Mateus 5,45, Jesus disse: desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos do seu Pai, que está no céu. Ele está aqui falando sobre amar, inclusive, aqueles que nos amaldiçoam, os nossos inimigos, os que nos injustiçam, os que nos perseguem. Ele é o que ele está querendo dizer. Aqui nós estamos no Sermão do Monte. Então ele vai dizendo: desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos do seu Pai que está no céu,
pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Ou seja, aqui nós estamos falando da graça comum de Deus. Ele derrama sobre a vida de todos, incrédulos, crédulos, ruim. Ou seja, o sol, ele nasce sobre o roçado do bom, mas nasce sobre o roçado do ruim. O sol nasce sobre o roçado do injusto, mas também sobre o do justo. E a mesma coisa a chuva, ela precipita-se em um e no outro igualmente. Aí uma questão de responsabilidade humana. Como é que você cuida do seu roçado? Como é que você cuida da sua vida? Responsabilidade humana. Plantou? Colhe. Plantamos o quê? Carne. É disso que vamos colher. Mas se plantamos do Espírito, é dele que colheremos. Então, queridos, o mundo segue a sua trajetória. Ou seja, ele segue a trajetória da desobediência ao seu Criador. Esse é a caminhada do mundo. Desobediência em cima de desobediência. É a trajetória da porta e do caminho largo e espaçoso, que vai levar à perdição e que vai levar à completa degradação e deformação do caráter da humanidade. Então precisamos entender que, ainda que não concordemos e rejeitemos o mundo com seus preceitos, com seus valores, entretanto nós vivemos em meio a ele. Ou seja, nós não somos dele, porém ainda vivemos nele. Sendo assim, com relação à maneira mundana em que a humanidade está habituada, acostumada a viver, poderemos, em meio a tudo isso, padecer sofrimentos consequentes exatamente à deliberada rebeldia humana. Ou seja, sofreremos dores que são resultados da desobediência da humanidade. E temos como exemplos o quê? Está aí a resposta às leis naturais. Os tsunamis. Quando o tsunami acontece, morre só ímpio? Morre crente no meio. Um terremoto, está todo mundo junto. Se há uma seca em determinado lugar, afeta quem? Todos. Tempestades e inundações. Se há um problema, um caos financeiro dentro de uma nação, o que é que vai acontecer? Só fica desempregado o ímpio? Quantos cristãos estão desempregados nesse momento em que nós vivemos essa pandemia? Afeta todo mundo. Só morreu até agora ímpio? Não. Só sofreram com essa pandemia, com lockdown, com afastamento e com tantas outras coisas, somente os ímpios? Não. Está aí sofrendo os cristãos que não estão vindo para a igreja, com medo disso. Um medo desesperador. Não é um medo responsável. Mas estão sofrendo. Estão definhando em suas casas. Estão afastando os seus filhos do Evangelho. Não estão orando. Pode perguntar aos discipuladores dessa igreja, como é que estão os discipulados? Estão todos presentes? Então sofrem. A causa da queda foi a desobediência. E essa desobediência levou à separação de Deus. E a separação de Deus a uma vida de ladeira abaixo, em completa degradação moral dos seres humanos. As inversões de valores vão crescendo dia após dia, em oposição ao quê? Aos valores de Deus. As pessoas cada vez mais amam coisas e usam pessoas. As inversões vão cada vez mais ficando mais críticas, mais perigosas.
as famílias que são o reflexo de uma sociedade num todo. Queridos, a família é o reflexo da sociedade. Você está vendo aí prostituição, você está vendo aí vícios, você está vendo aí violência, abusos sexuais, assédios e tantas outras coisas. Tudo isso que você está vendo é reflexo da família na sociedade. A sociedade é feita de gente e família é feita de gente. Então os conceitos morais são completamente deturpados, deformados. O casamento se deformou, o namoro também, educação dos filhos, a educação dentro dos colégios, questões éticas e tantas outras coisas, todas essas coisas e muito mais têm tido seus conceitos invertidos, virado pelo avesso. E o pior, que muitos crentes batendo o pau me assistindo isso, dizendo que dá tudo certo. É assim mesmo, o mundo mudou, temos que nos atualizar. E isso leva a muitas coisas ruins, queridos. Isso leva a assaltos, a estupros, a assassinatos, divórcios, promiscuidade, corrupção e por aí vai. Coisas que adentraram a vida humana desde que o ser humano escolheu desobedecer e viver separado de Deus, deixando-se ser levado pela ambição de prevalecer o quê? A sua vontade e não a de Deus. E aí acontece que o ser humano chega e diz, gritando, berrando, cheio de muita raiva, de muita revolta, e diz, por que tanto sofrimento? Por que tanta injustiça? Mas Deus responde. E como via de regra, ele responde com outra pergunta. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Portanto, lembrem-se que independente de sua fé, você vive em meio a todas essas coisas, inclusive pode até não ter parte com todas elas, porém é ainda neste mundo caído em que você vive e tais coisas acontecem, e neste mundo você vai vivendo, sofrendo e gemendo como em dores de parto. Por outro lado, sofremos também devido nossa maneira inconsequente, como há pouco falei, e precipitada de viver. Viver assim precipitadamente é viver buscando amargura. Vai amargar os frutos dessa semeadura. E tudo por quê? Porque não buscamos o princípio da sabedoria. Qual é o princípio da sabedoria? Segundo a palavra de Deus, o temor ao Senhor, o respeito, a reverência, a submissão. Eu quero fazer isso. E o Senhor, o que é que diz? Não é para fazer. Ah, mas eu quero. Mas não é para fazer. Ah, mas o meu coração está dizendo que faz. Aí ele diz, então vá e faça. E aí você faz. E ele manda a conta. Em consequência, é fruto da desobediência. E isso nos traz muitos transtornos e sofrimentos. Porque desobediência, o nome disso é pecado. E o salário do pecado é a morte.
Nada melhor, ou se todos fôssemos assim, é sermos prudentes, é não agir no ímpeto, no já, no agora. É quando receberam a proposta, antes perguntarmos ao Senhor: e aí, Senhor, o que é que tu me diz? Aí ele disse: já está dito. Escutasse domingo passado. Essa semana tu lesse incircunciso. Tu lesse no teu devocional, tu ainda está perguntando o que é para fazer, você sabe o que é para fazer. Você não faz porque quer ser inconsequente e desobediente. Mas você sabe. Nada melhor do que prudência, Provérbio 26:17. Meter-se em discussão alheia é como puxar um cachorro pelas orelhas. Imprudência. Então, queridos, ainda que sendo cristão, mas se nós não usarmos de prudência que está contida na sabedoria, no temor a Deus, nós vamos realizar então atos inconsequentes e precipitados. E, portanto, não escaparemos das consequências dos nossos atos, o que vai resultar em sofrimento. Enfim, queridos, o cristão, ele sofre por todas essas coisas e muito mais outras. Mas resumindo tudo em uma só coisa, o cristão ele sofre, no entanto, em tudo sem exceção, a devida permissão de Deus. Uma permissão que é soberana e que tem propósito. Mateus 10, versículo 29 e 30. Diz assim: quanto custam 2 pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento do seu pai. Ou seja, um pardal era uma ave de um valor reles, vil. Uma moeda de cobre não tinha valor algum. Então, ou seja, aqui está se falando de coisas pequenas, pormenores, pequeníssimas. Mas até essas coisas pequeníssimas, nada, absolutamente nada, está fora do controle de Deus e do seu conhecimento. Aí o versículo 30 diz: quanto a vocês, os pardais são assim, e quanto a vocês, o que é que Jesus diz? Até os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Ó Deus grande. Ele quer dizer que, quanto a nós, aí sim é que tudo está no controle da sua poderosa mão. E pode Satanás ser o príncipe do sistema deste mundo, caído e morto em seu próprio mal. Mas, no entanto, nada, absolutamente nada acontece sem a permissão de Deus. Nada, nadica de nada. Então, o ser humano, ainda que sendo um cristão, ele pode padecer sofrimentos por causa de inúmeras coisas, porém, só com a soberana permissão de Deus. De Deus. Eu passei uma peleja muito grande ministerial, e alguns de vocês, ou todos vocês sabem, no ano de 2019, e eu estava muito angustiado com isso, e outra vez falando ao irmão, aí Deus usa esses pecadores, Maria José. E ele olha para mim e diz: meu irmão, não foi ele não, foi Deus. Deus permitiu tudo. Precisamos ter isso em mente para podermos, em vez de nos desassossegarmos, ficarmos sossegados e nele esperarmos. Então nada acontece na vida sem a soberana permissão de Deus.
Ele é soberano para permitir e também é soberano para livrar. Tudo está no devido controle de sua mão. Então, assim, se Deus permite, se Ele permite é porque tem propósito. Se livra do sofrimento, da mesma forma, tem propósito. Não é para você viver ao seu bel prazer, não. Em tudo tem propósito. Foi assim na vida de Moisés, na vida de Abraão, na vida de Davi e na vida do Filho de Deus. Então, diante de tudo o que falamos, se Deus permite sofrimentos na vida de um cristão, estas permissões são propositais, elas têm propósitos. E eu quero ver com vocês algumas verdades à luz da palavra e de toda a palavra quanto a estas permissões. E a primeira verdade é que Deus permite sofrimentos na vida do cristão para que este não se esqueça dele. Juízes, capítulo 2, versículo 20 ao 21. Por isso, a ira do Senhor ardeu contra Israel, disse ele. Uma vez que este povo violou a minha aliança que fiz com seus antepassados e não me deu ouvidos, não o expulsarei mais as nações que Josué deixou por conquistar quando morreu. Aqui está a passagem do livro de Juízes. Seria um livro bastante interessante de nós expormos aqui na igreja, mas precisaríamos de outro dia, a igreja não quer. Aí vamos orar, né? Então, esta palavra ela fala muito bem quanto ao esquecimento, quanto ao virar as costas a Deus. Neste livro vemos claramente a desobediência deliberada, contumaz e persistente do povo de Israel. Aqui nós vemos a total falta de compromisso, a total falta de reverência, a total falta de respeito aos estatutos de Deus, ou seja, a sua palavra. E toda essa rebeldia distanciava aquele povo de Deus. E o grande e único problema de viver distante de Deus é que aquele povo passava então a viver uma vida sob o quê? Sob a opressão dos seus inimigos do mundo. Eles levaram-se e se deixaram levar à escravidão, ao cativeiro. Foi para onde foram. Ao tempo que o livro de Juízes fala que esse povo se arrependeu e assim ele foi liberto e salvo. Dessa forma podemos entender a permissão proposital de Deus ao sofrimento da escravidão daquele povo. O povo de Deus esqueceu de todas as coisas que o Senhor lhe tinha feito. Libertado do Egito, ser alimentado no deserto, aberto o Mar Vermelho, derrubado as muralhas de Jericó. Enfim, esqueceram tudo. E esqueceram o principal. Esqueceram a sua vontade, os seus mandamentos, a sua palavra. E aí está quando padecemos em meio às dificuldades e sofrimentos, queridos. Quando a dor bate a porta, ou às vezes até ela
mete o pé e arromba a porta da nossa vida e entra. Aí é nesse momento que aí sim, valha-me Deus, misericórdia Jesus, chega aqui Pai, me ajuda Senhor. Aí sim, lembramos de Deus. É quando a angústia nos abate, é quando a aflição vira a nossa vida pelo avesso, é quando nos sentimos plenamente combalidos. Aí sim, agora lembramos de Deus. Foi assim na vida de Davi. Passou seu momento de indolência, achando que era o rei, e que não existia um rei, o rei dos reis. Aí teve que padecer sofrimento, para poder lembrar-se do seu Deus. Certa vez o pastor Billy Graham, viajando no avião, dando entrevista a um repórter, eu conversando com ele, e falavam sobre Deus, ele disse: pastor Billy Graham, eu tenho problemas de crer em Deus, eu até às vezes penso até que Deus não crê. Certo momento, uma grande turbulência, aquele avião começa a balançar, o piloto solta as máscaras, o avião parece que vai cair, aquele homem ora para Billy Graham e diz: pastor Billy Graham, ore ao Senhor para nos livrar. No fatídico 11 de setembro nos Estados Unidos da América, nunca depois daquele momento, daquele triste momento, nunca as igrejas se encheram tanto de pessoas. Nunca, em toda a história dos Estados Unidos. Agora vivemos a Covid, e nunca se vê tantas pessoas: orem pelo meu pai, orem por mim, orem pelo meu filho, orem por isso, orem por aquilo, orem pelo meu emprego, orem porque minha despensa está vazia, orem, e no momento em que as coisas começam a melhorar, esquecem de Deus, mas lembram-se nos momentos de sofrimento. E o pior, em meio a esses, os ditos e professos cristãos. É no sofrimento que o ser humano se lembra de Deus. É quando o ser humano se vê encurralado que ele lembra do Todo-Poderoso. É somente aí que ele lembra de Javé, de Yavé. Ele lembra do grande eu sou. E Deus permite o sofrimento para que se lembrem que Ele, somente Ele, é o Senhor. Eu dei exemplos de Billy Graham, falei sobre as torres dos Estados Unidos quando foram afetadas pelo alvo dos terroristas, pela mira dos terroristas. Falei sobre Davi. Falei sobre a Covid. Agora eu lhe pergunto, será que a gente só encontra esses exemplos de esquecimento de Deus na vida dos outros? E na minha, e na sua? Será que nós não reconhecemos que estamos também inseridos nesse pacote? Será que também nós não somos farinha deste mesmo saco? Que quando tudo vai muito bem, nós esquecemos de Deus? E que só lembramos dele nos momentos dos nossos sofrimentos? Deus permite o sofrimento para que o ser humano possa entender que uma vida de alegria e paz incondicional só poderá existir quando se vive governado pelo grande eu sou. E só e somente só. A alegria é nele. Se nós não encontrarmos alegria em Deus, nós não encontraremos alegria em mais nada, em coisa alguma, porque tudo mais é passageiro. Mas o Deus de Todo-Poderoso, o Deus da nossa salvação, não, Ele é eterno. Segunda verdade, Deus permite o sofrimento para que se busque ser santo como santo Ele é.
1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos porque eu sou santo. Aqui é outro propósito de Deus. A sua permissão ao sofrimento é para que resulte em santidade. E mais uma vez eu quero falar sobre santidade. Santidade não quer dizer não termos pecado. Santidade quer dizer que se somos santos, se buscamos ser santos e se somos santos, nós somos separados. E quando Deus nos chama, Ele nos chama para vivermos separados do mundo, do sistema do mundo. E nos chama para ser separados para sermos diferentes e não igual ao mundo. Ele chama para nós sermos sal e luz. E não algo insosso, que nada diz respeito a essa testemunha que anda lá fora. E o sofrimento, queridos, produz santidade. É por isso que Ele permite. Quando se está sofrendo, agora não vai ter mais lugar nem tempo para o orgulho, e tampouco para a soberba. Sabe por quê? Porque no sofrimento você se reconhece. No sofrimento você passa a lembrar o que de fato você é. É no sofrimento que você se quebranta. E quando você é quebrantado, você passa a enxergar que se faz necessário se entregar diante de Deus, reconhecendo o seu erro, e assim Deus vai lhe esculpindo e passa a ser parte integral da sua vida. Sabe daquela história de esculpir um tronco? Um tronco bruto, sem forma. Aí Deus vai trabalhando, o artesão vai trabalhando para dar forma ao que Ele quer, a figura que Ele quer. Assim é Deus na vida dos seus. Ele vai trabalhando, Ele vai esculpindo um tronco bruto, um tronco deformado, e vai fazendo ele se parecer à semelhança de si próprio, na sua maneira de viver, na sua maneira santa de viver. Ou seja, o escultor vai tirando as lascas. Lasca, e lasca ali, e lasca acolá, e vai lascando, até, em meio a tanto sofrimento, esse entender quem ele é e quem ele precisa mostrar-se ser neste mundo caído aonde ele vive. E quando nós estamos no sofrimento, a gente fica mais longe do mundo. Mais longe do mundo. Vem para a igreja, vou para a igreja é de graça, não precisa pagar nada para entrar, e vai. Está na peleja do bolso, aí esquece de viagem, de shopping dia de domingo, de noite, cinema de noite, dia de domingo, aniversário de noite, dia de domingo. Está no sofrimento, está na prova. Aí busca o Senhor. Se afasta do mundo. Vai sendo esculpido. No sofrimento nós vamos para mais longe do pecado. E quando a gente se distancia do pecado, a gente se aproxima de quem? De Deus. Ele fica mais de pertinho, mais de juntinho. E assim nos afastamos do mundo. E quando nós nos afastamos do mundo, nós nos centramos na vontade de Deus, sendo agora cheios de toda a plenitude de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. É no sofrimento que a soberba cai, despenca. É no sofrimento que a presunção é abatida. E assim nos prostramos humildemente no seu altar
para adorá-lo como um verdadeiro adorador, que o adore em espírito e em verdade. E isso ocorre quando vivemos no centro da vontade de Deus. Quer ser um adorador que o adore em espírito e em verdade? Centre sua vida na vontade de Deus. De outra forma, esqueça. Não vai ser. Você pode até cantar muito bem, pode até tocar muito bem, você pode até pregar muito bem, você pode até orar muito bem, mas adorar a Deus só adora com a vida em curso, sendo santo, como santo é o Deus da nossa salvação. Terceira verdade: Deus permite o sofrimento para amadurecer e discernir. Romanos 3:4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Outro propósito de Deus ao permitir o sofrimento é que nos dá condição de amadurecer e deixarmos de ser crianças birrentas, cheio de mimo, cheio de mimimi. E assim passamos a crescer espiritualmente. E quando entramos no processo de amadurecimento, e amadurecimento não é uma questão de tempo, é uma questão de submeter-se à vontade de Deus. Então passamos a entender os maravilhosos propósitos de Deus. Pois é quase sempre em meio às dores, choros e urros que aprendemos e entendemos sobre o que é paciência, experiência e esperança. Paciência. Ter paciência é esperar, entendendo que Deus tem um controle da nossa situação e, portanto, Ele vai nos dar a resposta no seu tempo, no tempo dele. Paciência, queridos, é esperar sem reclamação, sem murmúrio, ainda que haja dor e muita aflição. E ter paciência é aprender a ser dependente de Deus. E a experiência, quando aprendemos a sermos pacientes, isso implica que haveremos de experimentar o quê? O sobrenatural de Deus. Aí não ficaremos presos somente às palavras, pois por sermos pacientes, o que aconteceu? Nós adquirimos experiências com Deus. Ou seja, agora quando eu falo daquilo que vivi, que vivo e que viverei. Agora, a ação poderosa de Deus em minha vida não é só uma teoria, não é só uma teologia, mas é prática. Agora, a ação poderosa de Deus em minha vida tornou-se prática. E vivendo as experiências em Deus e com Deus, eu consigo atingir ao fim a esperança certa que Ele tem para com todos nós. A experiência nos traz autoridade quando falamos. Sabe por quê? Porque você viveu. Você teve essa experiência com Deus. Você passou pelo sofrimento. No sofrimento, você esperou em Deus, você teve paciência. E nessa paciência, você, esperando Deus ao seu tempo, revelou-se de forma sobrenatural. E agora você tem autoridade naquilo que fala, para aconselhar, para consolar. Falar, passar no deserto dando glória a Deus é fácil. Eu quero saber passar no deserto de fato dando glória a Deus, ainda que chorando.
quando você passa por essa experiência, que Deus dá o livramento no deserto, que essa é a experiência boa, aí você está apto a ensinar, a admoestar, a advertir, a consolar. Tem propriedade naquilo que fala. Não é só blá, 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 blá. E aí pronto, você agora tem, diante da paciência e da experiência, agora chegou a esperança. A esperança que conquistamos porque exercemos paciência. Alcançamos então a condição de ter uma relação íntima com Deus. Ou seja, passamos pela experiência. E essa experiência foi de glória em glória. Então passamos a experimentar seu maravilhoso e lindo agir. E assim a experiência nos fará cristãos corajosos, ao ponto de nunca desistirmos. Seremos ousados e não covardes. Iremos adiante e não retrocederemos. E sabe por quê? Porque sempre haveremos de ter a certeza que não importa o tipo ou o tamanho de dificuldade e sofrimento, pois teremos um Deus que sempre virá em nosso favor e nos fará mais que vitoriosos em Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Quarta verdade, Deus permite o sofrimento para nos ensinar e corrigir. Salmo 51, versículo do 1 ao 4. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Apaga as manchas de minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo, pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Em nossos sofrimentos, Deus tem um propósito também de nos fazer verdadeiros diante dele. E querido, ser verdadeiro com Deus é reconhecer quem verdadeiramente nós somos, ainda que a verdade das nossas vidas não seja a verdade de Deus, que Deus quer para nós. Mas uma coisa Ele quer, Deus quer. O Senhor quer que venhamos reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. E assim, dessa mesma forma foi Davi fez. E ele descreve bem isso neste salmo. Portanto, Deus permite situações em nossas vidas, pois é no meio da angústia e dor, no sofrimento, e a dor no sofrimento, que reconhecemos a nossa falibilidade, a nossa quão pequenos nós somos. É aí que nós reconhecemos que somos imperfeitos. Quinta verdade. Deus permite o sofrimento para aprendermos a amar. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4 ao 7. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso. Não é orgulhoso nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável nem rancoroso. Não se alegra com injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Tem muita gente que não está padecendo de sofrimento. Tem muita gente que não está sentindo dores. Tem muita gente. Mas também em meio a essa muita gente que está assim, tem muitos em meio a eles que não têm se compadecido dos que estão sofrendo. E sabe qual é o nome disso? É indiferença. E esse sentimento de indiferença, se é que é sentimento, é algo muito pobre, é algo miserável.
é algo mesquinho, é algo egoísta, indiferença. E tal indivíduo, ele está longe do contexto da vontade de Deus, visto que Deus nos diz que se amarmos a quem vemos, como iremos amar a ele que não vemos? Deus diz que ele é amor, portanto, se não amamos, não somos dele e não temos parte com ele. E queridos, ter compaixão é analisar a vida daquele que está sofrendo e dizer a nós mesmos o seguinte: podia ser comigo. É a dor do outro em meu coração. E tem gente que não está sofrendo, mas não está nem aí com aqueles que estão sofrendo. Nem aí. Estão passando ao largo. Como o sacerdote e o levita. Sem ter a postura que Deus quer, que foi daquele samaritano. E é por isso que Deus muitas vezes, fecha a porta, fecha a torneira. E a porta que ele fez, ninguém abre. Para que sofra e para padeça dos sofrimentos e entenda que se uma vez este foi amado pelo amor de Deus, ele tem que amar. Porque nós amamos. Porque antes ele nos amou. E assim Deus permite esse sofrimento. E o propósito é entender o amor incomensurável, ou seja, infinito, eterno, mas também incondicional, que ama apesar de. Deus não amou a nós pelos nossos méritos, mas Ele nos amou ainda sem merecermos, pelos nossos deméritos. E dessa mesma forma, Ele quer que nós amemos. Você me ama, Davi? Amar seu pai é fácil demais. Você me ama, Clotilde? Me amar é fácil. Amar a vocês é fácil. Mas amar a quem nos machucou. Mas assim mesmo Deus nos amou. E tanto nós o machucamos. E violentamos a sua santidade e ainda aqui e acolá estamos a fazer isso. E Ele não nos deixa de nos amar. Sexta e última verdade. Deus permite o sofrimento para a glória do seu santo e poderoso nome. Veja o que Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículo 12 e 13. Quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. Que glória! O nosso querido irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi preso por professar fé em Jesus, Adelane. O crime dele foi esse. E quando ele foi preso, ele sofreu humilhação. Ele sofreu injúria. Paulo, ele foi agredido fisicamente. Paulo, ele foi violentado emocionalmente. Ele foi torturado. Ele foi chamado de louco. Lhe chamaram de cego. Disseram que ele era um alienado. Ou seja, em meio a todo o sofrimento, Paulo não deixou de louvar ao Deus da sua salvação, mas continuou cada vez mais a adorá-lo.
Muito por certo, aqueles guardas, ao verem o comportamento de Paulo, eles nada entendiam. Como é que pode? Como é que pode esse homem, preso, louvando a Deus, junto com esse outro doido, depois de ter apanhado, humilhado, ele está sentenciado à morte, e ele está louvando ao Deus dele? Como pode? E foi exatamente assim que o nome de Deus foi glorificado. E assim Deus permite o sofrimento com um propósito, a fim de que em meio às nossas dores o seu nome seja glorificado. E sabe por quê? Porque tem muito crente que não está glorificando a Deus na sua vida. Tem muito crente que está vivendo um mundo e não vivendo neste mundo com o desejo de estar no céu. A palavra de Deus é muito clara, Paulo diz isso em 1 Coríntios. Ele fala sobre glorificar a Deus. Ele fala naquilo que nós podemos fazer. O problema é que muito crente insubmisso, impenitente, quer deturpar a palavra de Deus. Quer usar a palavra de Deus quando diz que nós fomos libertos, e eles querem viver a libertinagem. Querem viver como o mundo vive. Querem viver a promiscuidade. Querem viver a sensualidade. Querem brincar São João. Querem fazer apologia a São João. Botam seus filhos para brincar São João. Brincar carnaval. Ah, mas é só para criancinha na escola ou então nas muriçoquinhas. Afinal, Deus nos deu liberdade. Ele deu liberdade mas não para a libertinagem. Ele não deu liberdade para pecar. Ele deu liberdade para agora você ser santo para a glória do nome dele. Mas não estão entendendo. Querem viver igual ao mundo. E viver igual ao mundo não glorifica a Deus. A coisa mais fácil que nós temos para entender se podemos ou não fazer, a pergunta que nós temos que fazer, a segunda: glorifica o nome de Deus? Muita gente usava Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Usava ele pelo hábito que ele tinha de fumar charuto. Que disse que Charles Spurgeon disse: eu fumo charuto para a glória de Deus. E ainda hoje as pessoas pegam essa parte para fazer o que querem, para tomar cachaça, para tomar vinho, para tomar cerveja, para tomar uísque. Afinal de contas, eu não me embriago, eu não sei até quanto. E esquecem do resto da história de Charles Spurgeon. Quando ele foi ao seminário e viu seus alunos falando sobre isso e querendo fumar cigarro também. E quando viu a charutaria onde ele comprava seus charutos, colocar lá uma placa grande: aqui é a charutaria do pastor Charles Spurgeon. Esse pastor é dos nossos. E ele deixou de fumar o seu charuto. Sabe por quê? Porque não glorificava o nome de Deus. Quer coma, quer beba, quer faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Glorifica? Faça. Ah, eu quero fazer uma tatuagem. Vai deixar? Vai perder a salvação porque fez tatuagem? A gente nem sequer crê nisso. Onde é que tem na Bíblia que é pecado? A
A pergunta é: glorifica o nome de Deus? Eu entendo que não. Eu vou botar um pince, eu vou botar um brinco. Eu fico pensando, se eu chegasse aqui hoje, com chapéu de palha, calça cortada aqui, botina de matuto, com bigodinho e costeleta, o que é que vocês iam dizer de mim? Engraçado que muitos crentes fazem isso. E parece-me que fazem para a glória de Deus. Se vestem sensualmente, mostrando seus seios, a marca das suas calcinhas. Os homens, da mesma forma, vestem-se sensualmente. E eu fico perguntando, isso não é questão de moralismo, isso é questão de saber, glorifica o nome de Deus? Quer comer milho? Eu como milho o ano todo, eu como canjica o ano todo, eu como pamonha o ano todo. E por que essa ênfase a São João nesse período? Eu como chocolate o tempo todo. Comer ovo de chocolate pode comer, não é pecado. Agora não faça a ênfase de um ovo à Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe o que é a Páscoa? Quer fazer as coisas? Faça. Pergunte. É para a glória de Deus? É para a glória de Deus? Se for, faça. Que possamos seguir o exemplo do nosso irmão Paulo. Que não importando o momento que estava vivendo, mas glorificou a Deus em suas atitudes. E assim ele deixou aqueles que vivem ao seu redor perguntarem como é que pode. Será que as pessoas estão olhando para a gente e vendo a nossa atitude em meio aos nossos desertos e dizendo como é que pode? Que as pessoas que se relacionam conosco sintam-se contagiadas pela nossa posição e posição de um verdadeiro adorador. Ministério do Louvor, por favor. Passando por lutas, adversidades, dores e sofrimentos, tenha em mente que tudo isso só são pré-seções da vitória que Deus tem para todos aqueles que nele confiam. Está passando dor? Está sofrendo? O deserto está grande? Coloque em mente. É só pré-seções daquilo que o Senhor tem preparado. A vitória que Ele tem preparado para os que confiam no Seu nome. Eu vou tomar água agora e queria que você abrisse em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículo 42 ao 44. Um pedacinho da mais gloriosa e sublime oração. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia.
Ele orou com mais fervor, ainda com mais fervor. E sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. E o anjo o fortalecia. Jesus lutou, enfrentou profundas e imensas dificuldades, e não foram consequências, mas foi obediência. Jesus sofreu a morte de cruz. Jesus padeceu dores terríveis. O seu sofrimento foi inigualável, e tudo para glorificar ao Pai. Ao Pai. Jesus sofreu, e no seu sofrimento ele foi até o fim adorando, louvando e testemunhando ao Deus que ele servia. E ele fez tudo isso sem negá-lo, aprendendo, amadurecendo, para enfim glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. Em sua carta em Filipenses, o apóstolo Paulo, ele descreve como temos que nos portar quando enfrentamos as nossas lutas, quando enfrentamos as nossas consequências dos nossos atos, quando enfrentamos as nossas dores, quando enfrentamos os nossos sofrimentos. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Ele diz assim: quando você estiver enfrentando isso, tenha a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Humilhou-se, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Seja a nossa atitude. Não pare de crer. Use a sua fé. Lembre-se das suas experiências. E da sua maior e de todas as experiências, quando você estava morto na sepultura do pecado, e Cristo, por misericórdia e graça, apresenta-se a ti e vivifica, para que você ganhe a vida e a vida eterna. Lembre-se dessa maior experiência de todas, foi a maior, quando Ele lhe tornou uma nova criatura. Não pare de crer. Firme-se na certa esperança em Cristo Jesus. Está difícil? Aquele que disse que vem, em breve virá. É só momentos de sofrimento. Afinal, é incomparável o que há de nos ser revelado. Firmes na experiência em Cristo.
Ele nem falha e tampouco ele tarda. Ele é fiel. Ele jamais em tempo algum vai nos deixar. Ele jamais em tempo algum nos decepcionará. Se é promessa dele, é promessa dele, então já tenha como cumprida. Se ele disse, olha, farei para vocês lares celestiais, já tenha por certo que já está pronto. Se ele diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer, tenha por certo que esse amanhecer já se cumpriu. Porque ele é fiel. Ele virá e chegará na hora certa. Mas entenda que em tudo há um propósito. Em tudo tem um propósito de Deus. Propósito de vitória e de salvação. Seus momentos de sofrimentos estão difíceis, dolorosos e amargos. Lembre-se que Jesus, em toda a amargura do seu processo de sofrimento, ali havia o propósito de Deus. E ao fim Jesus venceu. E venceu o que nós não pudemos vencer. Mas ele venceu por nós. Ele venceu a morte. A luta foi dolorosa. Foi muito amarga. Mas culminou com a vitória de todas as vitórias. Vamos ficar em pé. Se somos filhos, então somos herdeiros. E portanto co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que nos revelará mais tarde. Louvado seja Jesus Cristo.